noite. No programa de hoje falaremos sobre reforma política e teremos a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas sobre esse projeto e os prováveis benefícios para a sociedade. E para falar melhor sobre esse assunto, receberemos em nosso estúdio o Dr. Danilo de Freitas. Ele que é advogado especialista em direito público e também em direito eleitoral, já tendo ocupado algumas funções importantes no Estado, como ex-secretário de Infraestrutura. Gostaria de convidar a todos a acessarem o nosso canal no YouTube e nosso Instagram, @Debatendo Direito. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Símbolo de reconhecida e premiada excelência, o Complexo Industrial da Cristal Alimentos garante, através de sofisticada tecnologia suíça, a seleção dos melhores grãos de feijão oferecidos às famílias. Em cada pacote, você tem a tradicional garantia da qualidade e da reconhecida pureza. Só é líder absoluto quem respeita o consumidor. Feijão Cristal, pureza em forma de grãos. Fundada em 1997, a Controle Assessoria Empresarial possui ampla visão nos parâmetros de implantação de empresas de pequeno, médio e grande porte. Sua vasta experiência permite analisar os diversos aspectos organizacionais e gestão empresarial, otimizando de recursos, maximizando resultados e minimizando riscos naturais do mercado. A Controle oferece assessoria jurídica societária e comercial, civil e sucessões, tributária e contenciosa, consultoria contratual, assessoria continuada, contabilidade financeira e gerencial, contabilidade e escrita fiscal, assessoria legal para execução dos atos societários e parafiscais, folha de pagamento e gestão de pessoas, gestão de ativos, assessoria na implantação de SPED fiscal e contábil, assessoria contábil, assessoria fiscal e departamento pessoal. Controle empresa, compromisso, responsabilidade, determinação e altruísmo. Rua 1145, 204, Setor Marista, Goiânia. Telefone 3095-4434. Acesse controleempresa.com.br. Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Debatendo Direito e hoje falaremos sobre a reforma política. E para falar sobre esse tema, o nosso convidado, Dr. Danilo de Freitas, ele que é advogado, especialista em direito administrativo, direito tributário e direito eleitoral, também ex-secretário de infraestrutura no governo do estado de Goiás. Seja bem-vindo, doutor Danilo. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço muito ao convite. É um prazer estar aqui nessa noite, falando aos telespectadores da TV Metrópole, que é uma gigante da comunicação hoje em Goiás.
Então, gostaria muito de agradecer esse convite e estou à disposição para nós batermos esse papo e conversarmos aqui a respeito da reforma política. Ótimo. E reforma política é um tema bem em evidência no país, né? E temos aí várias ações aí no meio judicial, lava-jato e várias operações deflagradas que acabam perpassando por esse assunto que envolve sistema eleitoral, forma de partidária e tudo mais. E a sociedade também, né? A sociedade procura e cobra em saber como que vai essa reforma política, como que ela vai poder chegar até a sociedade. Tem algum benefício para a sociedade? Vamos começar falando sobre esse tema aí. Qual é o benefício para a sociedade com essa proposta da reforma política? Primeiramente, a reforma política ela não é momentânea. Nós temos há vários anos, não falar em décadas, em que nós discutimos reforma política no Brasil. E a reforma política ela precisa ser aquela arte do possível. Na verdade, nós imaginamos uma situação, mas a perfeição a gente não consegue porque os freios, os contrapesos da política, ele impede que nós avancemos mais do que a necessidade ou mais do que as pessoas almejam esse avanço. As forças políticas, elas disputam seus espaços. Então, às vezes, uma coisa que hoje é um momento para se discutir, talvez um outro partido de um outro segmento entenda que não é necessariamente por aí que se deva discutir o processo eleitoral, se discutir as reformas. Então há esses avanços e esses freios, que então às vezes a reforma não é aquilo que a gente almeja, mas aquilo que é possível dentro do Congresso Nacional, dentro da política nacional. Ótimo. Doutor Danilo, boa noite, prazer recebê-lo aqui no programa Debatendo Direito. Hoje falamos sobre reforma política com alguém que atua, vive, convive com a área política e com as novidades da lei e do regramento eleitoral e político no Brasil. Devido à sua experiência, doutor Danilo, o senhor acha que pode ter ficado faltando alguma coisa na reforma, algo a reforma se excedeu, ou então algo que deveria de fato ter sido alterado e não foi, no seu ponto de vista, na reforma política? O complemento da pergunta do Dr. TN, eu acho que a reforma, a sociedade almeja aquilo que é real, é mais factível, é mais possível. Dentro disso, já caminhando para responder a sua pergunta, eu entendo que o que faltou hoje para nós simplificarmos hoje nós temos um universo de mais de 30 partidos no país. Então é impossível você identificar aquele partido que você tem uma identidade de relação com o partido. Nós não sabemos hoje no Brasil quem é esquerda, quem é centro, quem é direita, ou quem é centro-esquerda, ou quem é centro-direita. Então isso não é possível no país devido a esse grande número de partidos políticos existentes. Então as ideias se confundem. Você não identifica o partido político. Partindo desse princípio, eu acho que o que faltou mais, para mim, era essencial que tivéssemos tido, que eu chamo de lei de Darwin da política, que seria a criação das cláusulas de barreira do partido político. Então você teria uma depuração partidária, porque partidos pequenos, que às vezes são fisiológicos, que apenas estão buscando cargos em estruturas administrativas visando apoiar a campanha para poder conseguir um cargo, outro. Essas questões seriam depuradas naturalmente. E aí nós teríamos um número reduzido de partidos, naturalmente falando. Então, um partido pequeno teria que se juntar com outro partido pequeno para ter uma estrutura um pouco maior, aí receber os benefícios da lei, que é o tempo de televisão, distribuição de fundo partidário, e por aí eles teriam, então, uma identidade maior. Nós teríamos mais facilidade de identificar o partido político. Talvez por isso você também diminuiria a gama de mudança partidária, E nós teríamos mais filiados partidários, mais políticos ou cidadãos filiando-se aos partidos e respeitando aquela sigla partidária, porque é o ideal partidário que ele sempre almejou, que ele sempre pensou. Ok, obrigado. Doutor Danilo, boa noite. Um prazer recebê-lo aqui hoje. Qual é a opinião do doutor a respeito da criação de um fundo público no valor de 1,7 bilhão de reais para financiamento das campanhas?
E corre-se o risco de que os caciques, né, aqueles que comandam os partidos, acabem administrando esses fundos de uma forma que beneficiem apenas alguns candidatos? Olha, doutor Rafael, a experiência demonstra que nós estamos fazendo algumas mudanças apenas por mudar. Então, eu sempre defendi, desde sala de aula, na vivência política, na vivência acadêmica, de magistério, tudo, eu sempre defendi que nós temos as mudanças, nós vamos experimentando os resultados dessa mudança para ver se elas servem ou não. E aí, aquelas que são boas, a gente aproveita, as que não são, a gente deixa no caminho. No caso, é uma alteração por completo. Nós estamos mudando de um sistema privado de financiamento. Nós tínhamos um financiamento onde pessoas físicas, pessoas jurídicas faziam a sustentação das campanhas. E uma coisa que muita gente não sabe, nós já temos o fundo partidário existente. É um fundo público que é 0,35 centavos de real por cada eleitor do número de votos obtidos na última eleição para deputado federal. Então, nós não estamos falando de um valor pequeno. Com o que foi votado agora, estabelecendo um aumento desse valor, criando-se um fundo próprio para a campanha eleitoral, né, de forma diferente do partidário, criando esse fundo próprio e com um recurso aí considerado na ordem de 1 bilhão e 700 milhões. Eu, particularmente, sempre defendi, eu nunca defendi um fundo público, eu sempre defendi o financiamento privado. Eu acho que nós vivemos num capitalismo, nós estávamos avançando naquilo que eu falei, que o caminhar que demonstrava que as experiências boas permaneciam e as más ficavam pelo caminho. Nós estávamos avançando muito na fiscalização das contas públicas, das contas partidárias. Avançamos muito a atuação do Ministério Público, a atuação dos órgãos de controle e fiscalização do próprio Tribunal de Contas, que é a CCI da Justiça Eleitoral. Então, isso já estávamos avançando, aperfeiçoando a fiscalização do dinheiro privado das campanhas, a aplicação desses recursos, coibindo os Caixa 2. Agora, nós temos uma mudança completa de paradigma. Nós deixamos de ter, primeiro, a pessoa jurídica já não pode mais doar, né? E nós temos, hoje tem uma mudança muito sintomática. O Brasil, que é um sistema capitalista, os Estados Unidos é um sistema capitalista, lá as empresas podem doar e a fiscalização é muito rígida, né? Aqui, nós, em virtude da acusação de que nós não damos conta de fiscalizar, então proíbe-se. Eu acho que nós vivemos no Estado Democrático de Direito, uma liberdade. Por exemplo, nos Estados Unidos, a limitação do gasto de campanha, que aqui agora estamos impondo uma limitação de gasto de campanha, foi considerada inconstitucional. E a mesma redação da Constituição americana, nós temos ela na Constituição brasileira, que é a liberdade de expressão. Então, entendeu-se na Corte Americana que se você tolher a capacidade de investimento numa campanha, a capacidade de você dizer o que pensa, que o candidato, porque se você restringe o valor da campanha, você está restringindo o modo e a forma de falar o que pensa no sentido eleitoral. Então, isso seria uma forma de tolher a liberdade de expressão, no caso, a liberdade de expressão política. E a Constituição do Brasil existe a mesma regra, que é a liberdade de expressão. Então, se lá entendeu-se pela inconstitucionalidade, poderíamos também entender pela inconstitucionalidade do dispositivo que estabeleceu o limite de campanha. Então, acho que, respondendo agora mais objetivamente a pergunta, eu acho que, primeiro, eu sou contra o financiamento público e respondendo, eu acho que é possível, sim, haver, além do dinheiro público, porque nós já temos um fundo partidário e ele não foi capaz de barrar o Caixa 2. Então, nós vamos ter agora um aumento desse valor de dinheiro público e com a mesma fiscalização. Então, acho possível, sim, ocorrer fatos que nós não gostaríamos que acontecessem. E com essa mudança, como é que fica a questão desses caciques? Eles têm muita autonomia para poder acabar beneficiando um ou outro candidato? Há uma forma de distribuir de forma equânime, né? De forma igual? Como que... Os partidos políticos hoje, eles têm igual empresa privada, né? Então, nós temos personalidade jurídica de direito privado. Então, eles têm autonomia própria, organizacional, administrativa e financeira. Então, essa administração financeira vai vir um dinheiro X para o partido. Como gastar administrativamente, internamente, ele vai se dispor dessas formas. Então, cabe aos partidos dispor
de quanto recurso vai para uma determinada campanha, de quanto recurso vai para um outro diretório. Então, é possível, sim, que haja um fortalecimento. Por isso que lá atrás eu digo que é preciso diminuir o número de partidos e melhorar a qualificação dos partidos para que tenha identidade. Que aí teríamos filiados com maior qualidade, eles próprios pudessem gerir seus fundos e fiscalizar esses fundos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Se você procura tecnologia, qualidade e bons preços, no Zequinha Bordados trabalhamos com o que há de melhor em tapetes personalizados, bordados em camisetas, bonés, uniformes e logomarcas em geral. E o melhor, com máquinas de última geração. No mercado desde 1993, o Zequinha Bordados preza pelo bom atendimento, oferecendo serviço de primeira linha e com agilidade. Venha nos fazer uma visita. Zequinha Bordados, Rua Campinas, número 431, Setor Bueno. Avenida Perimetral, número 2982, Setor Coimbra, dentro do Hiper Moreira. Fones 3285-6010 ou 3233-1390. Retornamos com mais um bloco do programa Debatendo Direito. Hoje falando sobre reforma política aqui com o Dr. Danilo de Freitas. Dr. Danilo, constou lá no projeto uma proposta que seria instituir prazo para mandatos dos membros dos tribunais superiores. E, embora essa proposta ainda ela não esteja mais contida no projeto, mas qual a sua opinião sobre isso? Como que você vê essa proposta assim? Olha, embora inicialmente ela seja sedutora, a ideia de se ter mandato para membros dos tribunais superiores, eu não concordo. Eu não acho que ela foi válido a rejeição dessa ideia, porque nós precisamos de ter segurança jurídica. E eu não sei quanto que qual seria o mandato, seria 10 anos, seria um tempo suficiente, 20 anos, então a gente não sabe quanto tempo seria o ideal. E eu acho que isso correríamos o risco de termos decisões se alterando a jurisprudência com muita rapidez. E nós precisamos de ter segurança jurídica, nós advogados, para orientarmos nossos clientes. A pior situação é você orientar o cliente de uma forma considerando uma jurisprudência, o cenário jurídico, a segurança jurídica existente, e o tribunal muda aquela decisão e altera totalmente o conhecimento, o julgado sobre aquela matéria. Então é interessante que tenhamos essa segurança jurídica. E nesse caso, a insegurança jurídica, obviamente, que ela é repassada para a sociedade. Nós já temos o Tribunal Popular no Brasil, que é esse de mandatário, que são os tribunais eleitorais. O Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, é composto de juízes que são membros através de mandato, né? Então, 2 anos de cada mandato, e nós temos essa experiência de mudar completamente e muito rápido essa jurisprudência. Bom, doutor Danilo, então, continuando o nosso debate sobre a reforma política, teve um ponto que também foi comentado, que é a ideia em relação aos vices. Houve um momento da reforma em que se discutiu acabar com a ideia do vice-prefeito, do vice-governador, do vice-presidente, enfim. E essa ideia também foi rejeitada. O senhor acha que isso representaria algum avanço do ponto de vista de economia, de campanha,
ou sob alguma outra vertente, isso seria positivo para a sociedade, a ausência do vice, uma vez que muitas vezes o vice necessariamente tem que substituir a autoridade que é o detentor do mandato juntamente com ele? Eu acho que não. Eu acho que não se geraria economia nenhuma, porque a campanha de um está atrelada à campanha do outro. Né? Então, no processo eleitoral, não há redução nenhuma de custo. Você tirar o candidato vice, né, do cenário político. E eu acho que seria um retrocesso. Nós temos a situação, acho que o vice, qualquer que seja ele, de qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, ele tem a sua importância. Olha, pegamos o exemplo da capital de Goiás, Goiânia. Hoje nós não temos vice-prefeito. Exato. Então, hoje nós temos um presidente da Câmara Municipal e nós temos um prefeito municipal. Quem é o vice hoje do prefeito municipal é o presidente da Câmara. Então, se caso um exemplo pudesse aqui acontecer de renúncia do atual prefeito municipal, nós teríamos, quem assumiria seria o presidente da Câmara Municipal, que são dois poderes distintos. Ele foi eleito para ser presidente, para ser vereador, e automaticamente, dentre os seus pares, foi eleito o presidente da Câmara, e você tem, a população escolheu um gestor, que é o prefeito municipal. Que é o mesmo caso do presidente da República. Que é o presidente da República. Que não tem vice. Não tem vice. Hoje, ele precisa automaticamente, quando sai do país, que assumir o presidente da Câmara de Deputados. Exato. Automaticamente, um dos vice-presidentes da Câmara dos Deputados assume o lugar do presidente da Câmara. E isso pode gerar uma questão de pauta, questão de interesses partidários diversos, que poderia modificar uma estratégia política ou gestão administrativa, e isso eu acho que é prejudicial. Então, deixa como está, eu acho que é o melhor cenário, foi bem vinda a rejeição dessa ideia. Que bom. Ok, obrigado. Doutor Danilo, sobre o distritão. Os parlamentares, eles recusaram a proposta de transição do atual sistema, né, chamado proporcional, né, para o distritão, né. O doutor acha que esse movimento pró-distritão, por parte de alguns parlamentares, foi justamente no sentido de perpetuar-se no poder aqueles que já possuem mandato e acabar dificultando a renovação do parlamento, que parece ser uma opção, né, da população brasileira atualmente? Doutor Rafael, eu acho que primeiro um esclarecimento, né, porque às vezes as pessoas, o nosso telespectador não pode entender o que é distritão e o que é proporcional. Uhum. Então, rapidamente, distritão é aquilo que nós teríamos hoje, por exemplo, a proposta dele, é que o estado de Goiás, vamos pegar nosso exemplo, seria todo ele um distrito. E aí, pelo sistema majoritário, tal como nós elegemos o prefeito, o governador, né? Então, o mais votado seria eleito, o deputado, o vereador, tudo seria o mais eleito. O mais votado, então, seria o eleito. No proporcional, você tem uma soma entre os votos dados ao candidato, dos votos somados aos votos dos partidos, coligados, e se faz então a junção, e proporcionalmente você tem quociente partidário, quociente eleitoral, então você tem um número é uma conta, né, que você deve fazer, não é uma conta simples, tem uma regra, tem um cálculo, você pega, primeiro você acha o quociente eleitoral, depois você acha o quociente partidário, e aí então essas regras, o povo não entende muito bem isso. Só que isso tem uma razão de ser. Nós temos que lembrar que essa regra do proporcional veio com o Código de 1932. Então, quando o 32, depois repetido em 64, 65, nós vivíamos uma ditadura. Então, não existia a possibilidade das minorias alcançarem o poder. Então, por isso que se pensou na proporcionalidade, não simplesmente aquele mais votado, que é o sistema de beneficiar quem tem um poder aquisitivo maior, quem é mais conhecido da população. Então, a proporcionalidade visou isso. Realmente tem uma conta meio difícil de se fazer, mas é esse a razão de ser. Com o distritão, eles não teriam a proporcionalidade, votaria quem seria o eleito, aquele que seria mais votado. Não foi aprovada essa proposta. A proposta aprovada foi o distrito misto, ou distrital misto, né? Nós vamos ter metade eleita pelo voto distrital e metade eleita pelo sistema proporcional. Certo. Então nós vamos ter, se tivermos, por exemplo, Goiás tem 17 vagas para deputado federal.
41 para deputado estadual. Então nós teríamos, pegando 17, nós teríamos aí metade das vagas escolhidas pelo sistema distrital, que é o mais votado, sistema majoritário, o candidato mais votado, e o sistema proporcional, continuaríamos a fazer essa conta para priorizar, para privilegiar também as minorias, possibilitando que ela tenha voz no parlamento. Perfeitamente. Doutor Danilo, com relação ao sistema das coligações proporcionais, na sua opinião, o senhor entende que ele é mais oneroso, que ele vai ter um custo maior e, por consequência, acaba onerando aí os cofres públicos, né, considerando aí esse fundão que está sendo proposto, né? Qual a sua opinião, fazendo um paralelo aí com esse projeto aí da reforma tributária, a reforma política, né? Otávio, eu acho que a questão aí conceitual não seria de custo, seria de ideologia. Eu acho que a coligação, nós já temos uma regra que mudou na majoritária, então isso foi bem-vinda. Antigamente você fazia, por exemplo, uma coligação com 14, 15, 17 partidos, e às vezes o partido tinha poucos segundos e acrescentava no tempo total. Hoje não. Hoje no majoritário, por exemplo, você pega os 6, você pode fazer uma coligação com 14, mas você tem 6 primeiros partidos, os maiores tempos, você junta e faz o tempo de televisão. Na proporcional, agora com a proibição das coligações proporcionais, eu acho que para a próxima eleição, não é essa agora, próxima de 2018, mas na próxima de 2020, se almeja isso, né? Diminuir essa conjugação de partidos que não tem ideologia partidária. Eu acho que tudo isso é válido, dentro daquela primeira resposta que dei. Acho que é preciso priorizar a ideologia partidária. E é impossível você buscar correntes ideológicas díspares e tentar juntar apenas por interesse eleitoreiro, de se eleger um ou outro candidato. Eu acho que com o sistema distrital misto, que permite também a eleição pelo sistema majoritário, né, mais votado, eu acho que o fim das coligações proporcionais foi bem-vindo. Eu acho que isso foi um acerto da reforma, impedindo que se faça coligações pragmáticas e não programáticas, né? Defesa de programas partidários, defesa de ideais partidários. Eu acho que isso que nós precisamos. Ter partidos fortes, com ideologia e conceito definido, fortalecendo os partidos, e aí a coligação proporcional, ela perde esse sentido, ela perde esse ideal. Obrigado. Bom, doutor Danilo, a minha próxima pergunta, eu ia falar sobre o sistema distrital misto, mas eu vou alterar porque foi um assunto que o senhor abordou e abordou muito bem durante as respostas anteriores do Dr. Rafael e do Dr. Tênio. Mas eu queria falar, então, sobre algo que foi uma evolução na reforma anterior de 2015, que foi a redução do tempo de propaganda eleitoral e o tempo de campanha. Antes a gente observava campanhas durando 1 mês, 2 meses, 3 meses de campanha. É muito cansativo para todos os agentes envolvidos na campanha, campanhas caras. O tempo de campanha foi reduzido. Isso se manteve na reforma política e, apesar de ter tido algumas emendas entre as diversas tentativas de emenda da reforma política, alguma emenda, uma coisa ou outra, tentando voltar a como era antes. Se manteve, pois bem, se manteve um tempo de campanha de em torno de 45 dias. Algo válido, né? Foi bom. Doutor Colemar, eu vou responder, talvez, eu vou usar divergir, porque no meu conceito, eu acho que nós temos que deixar de tutelar a política, eu acho que é um esforço muito... É ruim você escutar um carro de som, é ruim escutar um programa eleitoral na televisão, para alguns é ruim, para outros não. Eu acho que nós precisamos de fortalecer a prática política, e para isso nós precisamos de mostrar a política, hoje nós temos diariamente nos jornais a exposição negativa do político. E eu acho que os partidos poderiam ter, nos seus programas partidários, mostrar o que é bom, mostrar o que foi feito. Nós vivemos na política. Para escolher, nós moramos num condomínio onde tem que ter política, porque vai escolher um síndico. Então, nós temos política, a nossa essência, para discutir, para aprovar qualquer coisa, uma assembleia, uma reunião de clube, né? Nós temos a parte política.
Na questão da propaganda eleitoral, eu acho que nós estamos reduzindo o tempo e aqueles que não são conhecidos vão ser impedidos de entrar na política. Porque se eles não são conhecidos, a chance dele de ser eleito vai ser menor do que aquele que já é acostumado, já tem vivência na política. Pegamos a situação em oposição de qualquer governo. O governo tem mídia gratuita o dia inteiro, porque qualquer coisa que você vai mostrar do governo é notícia, está no noticiário. E a oposição não tem o mesmo espaço para poder mostrar as suas questões. Então, eu acho que, tendo propaganda partidária, os partidos poderiam fazer essa demonstração. E o tempo da campanha já foi de 60 dias, né? Fizeram a redução para 45 na mini-reforma de 2009. Nessa mini-reforma, não reduziu o custo nenhum da campanha. Então, continuamos a ter os mesmos valores absurdos de gastos de campanha. E talvez nós precisamos de mudar a forma de se fazer campanha. Nós temos hoje muito forte redes sociais, a mídia, então nós podemos ter uma ampliação da comunicação. E para isso nós precisamos de espaço. Exato. Então nós precisamos de ter maior exposição dos partidos políticos, das ideias. E a formatação desses programas é que precisa melhorar, para atrair a atenção do telespectador. Obrigado. Danilo, além do que já foi dito, também foi adotado uma cláusula de desempenho para os partidos, o fim das coligações partidárias a partir de 2020 e a determinação de um teto para os gastos com a campanha. Eu gostaria que o doutor esclarecesse um pouco mais para os nossos telespectadores a respeito dessas questões. Com relação ao teto de gastos, eu até expus antes, eu acho que isso também não eu sou bem liberal com relação a essa, como eu expus, com relação à propaganda, também eu acho que com os gastos de campanha. Eu acho que o teto não é bem-vindo, você limita o poder você precisa ter fiscalização, né? Mas o teto eu acho que não é bem-vindo, ele limita o poder de expressão. Com relação à cláusula de barreira, eu acho isso excelente, porque você faz com que os partidos se movimentem no sentido de alcançar um objetivo e ter um maior número de deputados e com isso mais musculatura política, maior poder de convencimento e também maior espaço político. Acho que isso, tudo que eu disse anteriormente, é uma forma de fortalecer o partido político através da cláusula de barreira, porque o partido vai ter que ter um desempenho, né? Então, esse desempenho só tem uma motivação: você buscar mais contato com o eleitor, eleger maior número de deputados ou de vereadores, então, para poder ter uma musculatura e se portar como um partido de grande porte, né, e poder ter um poder maior de dissuasão, de persuasão aí dos seus ideais e dos seus programas partidários. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.
retornando para o terceiro bloco do programa Debatendo Direito e hoje aqui com o doutor Danilo de Freitas falando sobre a reforma política. Doutor Danilo, o Supremo Tribunal Federal, em 2015, ele proibiu o financiamento empresarial para as campanhas políticas. E hoje, em 2017, nós verificamos que a maioria dessas operações, grandes operações, como a Lava Jato e várias outras, que acaba falando sobre isso, que era um pano de fundo em muitos casos, né, envolvendo grandes empreiteiras e tudo mais. Na sua opinião, o senhor concorda com essa situação de que realmente teria que proibir esse financiamento empresarial? Não, eu acho que não foi uma boa decisão. Essa decisão do Supremo, ela veio com relação à corrupção, eu não tenho dúvida de que você tem a parte de investigação da própria corrupção em si. Nós não podemos misturar as duas coisas. Existe muita, por exemplo, então, o Caixa 2 da empresa, nosso sistema tributário, ele é perverso. Muitas vezes, a empresa tem o seu Caixa 2 tributário e, quando ela vai doar para o candidato, ela não pode lançar mão do Caixa 2 dele. Ele tem que, então, usar o quê? O limite do percentual que a legislação, na época, permitia, que era 2% do seu faturamento bruto no ano anterior. Só que ele, às vezes, precisava doar um valor maior que o percentual. Então, ele doava 2% dentro do limite correto na lei e doava, em virtude do Caixa 2 da própria empresa, que não podia passar para o candidato legalmente, então ele fazia doação para o Caixa 2. Então, esse cenário foi todo desvendado, está sendo desvendado isso, e essa lutar para o país. Agora, nós não podemos dizer que todos os empresários são corruptos e nem que todos os políticos são corruptos. Então, nós temos uma regra que já estava vindo, a fiscalização estava muito, tanto é que foi possível, através dessa fiscalização já iniciada ao longo dos anos, né, permitir que pudesse buscar essas fraudes que estavam acontecendo. Então, eu acho que é preciso fiscalizar, não pode proibir, porque eu não dou conta de fiscalizar, eu vou proibir. Eu acho que não é esse o discurso. Tem que aperfeiçoar, né? Eu acho que todos têm direito à expressão, seja pessoa física, seja empresa. A empresa, se ela busca uma candidatura que tem ideal, que tem vamos dizer assim, uma ideia que a empresa defende, ela tem, é natural e razoável que ela faça aportes financeiros legítimos, legais, naquela campanha. Danilo, sobre as políticas de incentivo de participação da mulher na política. A reforma eleitoral, a reforma política, ela tentou e tenta, isso está em muito debate junto ao Tribunal Superior Eleitoral, alguma forma e algum mecanismo de incentivar que a mulher participe. Não só no momento da campanha, como candidata, mas também que a mulher possa se envolver na propaganda partidária, na vida partidária, e que as mulheres ocupem o espaço. O senhor é favorável a essa mudança? O senhor acha que é um avanço importante? Eu tenho acompanhado, doutor Colemará, a evolução do conceito, que é o empoderamento feminino. Eu acho que em vários segmentos, as mulheres vêm tendo maior espaço e vêm buscando maior espaço. E eu acho que isso é válido, é democrático, é uma forma de se aplaudir aquelas que buscam a participação maior da mulher na política ou em qualquer outra área, no segmento empresarial, no segmento sindical, na política em si. Então, é válido. O que eu penso, o que eu acho que precisa de um termo melhor de debate, é se é preciso, como está sendo pensado hoje, atualmente, de se criar cotas, de se criar, eu acho que são guetos, eu acho que é uma forma de você obrigar a mulher. Não seria espontâneo. Não é uma forma espontânea, correto. Então, eu acho que seria melhor. Eu me preocupo muito com uma situação que eu vi recentemente na matéria jornalística, de que foi criado um sistema de aplicativo feminino de táxi, né, de um sistema cooperado de veículos públicos. Mas só pode mulher trabalhar e só pode mulher atender.
Olha, eu fico... A justificativa sobre a segurança é plausível, mas pensando macro, quando você dá o espaço para a mulher, ela, mulher, ocupando o seu espaço, ela começa a querer buscar segmentar, quer dizer, só para a mulher. Então, quer dizer que seria legítimo. Então, eu vou falar, não, então só vale para nós, só homem. Exato, né? Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que deixar as coisas, políticas públicas de incentivo à participação da mulher, mas não obrigar a mulher a participar. Né? Nós temos cotas para a mulher participar, cota do fundo financeiro para o partido também entregar. Eu acho que isso precisaria de ter a participação da mulher de forma espontânea, de vir mulheres capazes, e que nós temos muitas mulheres capazes. Incentivar, né? Incentivar a mulher, incentivar a participação feminina. Eu acho que hoje a mulher tem ocupado o seu espaço, tem sido motivo de aplauso. Eu sou um entusiasta da participação feminina em todos os segmentos, principalmente na política. A seriedade da mulher, a participação, o discurso, o lado mais familiar, mais humano da mulher, eu acho que é interessante. O que eu acho que precisamos de pensar é se a obrigação, se a criação de situações que impõem a participação da mulher, se vai ter ou não um resultado positivo lá na frente. Ok. Doutor Danilo, a reforma, ela provocou algumas mudanças importantes, né, em alguns pontos. O que o doutor considera que tenha sido avanço, o que foi retrocesso, o que se manteve no mesmo local? Se pudesse resumir, o que seria isso? Dentro daquele conceito que nós abrimos o programa, dizendo que a reforma política é a arte do possível, né, eu acho que no cenário que nós estamos vivendo, no cenário político que nós estamos vivendo hoje, com diversos problemas que a classe política vem enfrentando, com denúncias, com tudo, hoje não está um ambiente favorável. Se buscou fazer uma reforma que, como todas as outras que foram tentadas, se falava em trocar tudo que está aí. Eu acho que não é por aí. Nós temos que aproveitar o que foi de bom, foi experimentado e que já foi construído ao longo dos anos e deu certo. E nós fazemos apenas alguns ajustes. E eu acho que os ajustes que foram feitos, eles, para o cenário que temos hoje, ele foi bem feito. Eu pontuo aí como ponto negativo, isso é uma opinião particular, a questão do fundo, da criação do fundo, como eu defendo a liberdade de expressão também através da possibilidade de você fazer as suas doações. Então, acho que essa criação do fundo público, você exclusivamente deixar o cidadão pagar a conta da campanha política, eu acho que isso não é uma boa. Mas acho que foi razoável a criação, por exemplo, a proibição da coligação. Eu acho que foi também de forma boa a questão da criação das cláusulas de barreira. Né? Então, acho que isso vai avançar, vai melhorar. Mas somente o tempo é quem vai... O que eu critico um pouco é que se faz mudança apenas, por exemplo, essas principais mudanças, que é o fim da coligação, e é só valer para a eleição de 2020. Uhum. Né? Então, por que correr tanto para aprovar uma reforma até final de setembro, se ela só vai valer para 2020? Então, não era melhor pensar um pouco se isso é o caminho, né? Então, as regras que foram feitas para a aplicação dessa eleição foram poucas. Eles querem mudar, mas não querem que se aplique agora. Só vai aplicar 2020. Então, eu acho que nós temos o princípio da anterioridade, que as mudanças eleitorais só valem se for feito um ano antes das eleições. Então, se estava correndo para aprovar uma reforma, então aprovasse a reforma para que as regras aplicassem nesse pleito e não correr para aplicar só daqui 2 anos. Então, por que não aplicar já agora? Eu coloco isso porque toda reforma política ela foi feita para experimentar numa eleição municipal. Vereador e prefeito que sempre experimenta as mudanças eleitorais. Um dado significativo é que até 96 nós tínhamos legislações específicas para cada eleição. A partir de 97, com a Lei 9.504,
você passou a ter uma eleição, uma lei para regulamentar todas as eleições e parar com essa mudança de lei casuística. Né? Pois bem, depois que foi feita a Lei 9.504 em 97, nós tivemos, se não me falha a memória, 11 eleições e 14 alterações legislativas. Então nós tivemos mais alteração legislativa do que os próprios pleitos eleitorais. Que a proposta não era para fazer. Então, eu fico muito cético com relação a essas reformas, mini-reformas, aplicando. Mas como a gente sabe que reforma é arte do possível, para esse pleito, para essa reforma, para o próximo de 2020, pode ser que somente esses pontos sejam mesmo alterados. Agora, não impede de, em 2018 ou em 2019, fazermos alterações para o pleito de 2020. Para algo que ainda não Nós já tivemos até a hipótese de regras que foram feitas numa eleição, não foi válida para essa eleição e só foi aplicada na eleição seguinte. E depois, aliás, não chegou a ser aplicada para a eleição seguinte, porque houve alteração antes mesmo da regra entrar em vigor. Que exclui a regra. E excluiu a regra. Então, a confusão é muito grande. O casuísmo, às vezes, é interessante. É muito bem observado. É verdade. Doutor Danilo, nós já caminhamos aí para o encerramento do programa, mas eu tenho aqui ainda uma pergunta, que é com relação à aprovação do fim das coligações. Na sua opinião, você acha que isso tem um impacto no custo das eleições? O que o senhor entende disso? Eu acho que as eleições, com o fim das coligações, não seria uma questão de custo em si. Né? Ela pouco significará no custo eleitoral. Ela terá um conceito diferente, né? A forma de se fazer política. Hoje as pessoas, por exemplo, um candidato a vereador, para filiar-se num partido e candidatar-se por esse partido, ele vai fazer a soma. Olha, eu tenho aqui 3, 4, 5 candidatos nesse partido que têm uma densidade eleitoral X de votos, eu acho que eu tenho X de votos, então quer dizer que se eu coligar com esses partidos e o meu partido só fizer uma vaga, eu vou ficar de fora, ou vai ser eu quem vai entrar no parlamento. Então, ele fazia esse jogo de coligação. Falou, olha, no meu partido não tem tantos puxadores de voto, mas se eu coligar com o partido B, que tem 1 ou 2 puxadores de votos, mas que tem menos votos do que eu, se tiver uma vaga entre os 3 partidos, eu vou ser eleito. No fim disso, você busca o fortalecimento do partido político. Então, ele vai ter a necessidade de buscar, dentro da sua agremiação partidária, companheiros de candidatura, de campanha, que sejam fortes o suficiente para eleger 1, 2 ou 3 candidatos. Danilo, eu quero encerrar, então, aqui a nossa noite de debate sobre a reforma política. Agradecer muito o senhor poder ter dedicado seu tempo e compartilhado do que o senhor conhece e vive na área eleitoral, na área administrativa, na área, como o senhor disse, dentro do seu amplo e extenso currículo que o Dr. Tênio leu no início do programa. Quero agradecer muito, agradecer ao Dr. Rafael, agradecer ao Dr. Tênio pela presença e agradecer aos nossos telespectadores e já convidando para o próximo programa na próxima quarta-feira. Obrigado. Obrigado, doutor Tênio. Eu que agradeço mais uma vez o convite, externar a todos os telespectadores meu boa noite e dizer que o direito, a política, ela é salutar. Nós temos que dar o valor tanto ao nosso parlamento, dar o valor aos nossos governantes. Afinal de contas, nós elegemos eles para, em nosso nome, governar ou aprovar as legislações que vão nos conduzir. Então, que saibamos escolher bem os nossos representantes, né, sejam eles no parlamento ou na condução de um governo, para que possamos ter as nossas realizações pessoais dentro da coletividade, dentro da sociedade. Agradeço mais uma vez o convite e estarei sempre à disposição desse programa. Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite.